O concurso Mostra Aí premia o quadrinho sobre a cidade do Rio de Janeiro. A dupla Rafael Silva Lima, que está aqui comigo, e Gabriel Pedreira, inscreveu 2 dos quadrinhos. Um ficou em primeiro, o outro ficou em terceiro. Eles fizeram os 2 juntos, mas cada um ficou no nome de um. Rafael, no seu nome ficou o terceiro colocado, né? Isso. Se chama Linhas da Cidade. É, isso mesmo. Explica um pouquinho esse quadrinho pra gente. Então, eu trabalhei junto com o Gabriel nesse quadrinho. Eu fui o ilustrador e ele concebeu a ideia. Então, eu vou falar mais dessa parte que me cabe. Como nós tínhamos pouco espaço, só 4 quadros, nós escolhemos tornar a maior parte possível do trabalho atrativo. Então, nós transformamos esses 4 quadros em ônibus, que conversam com esse nome, também as linhas da cidade, tanto com essa relação de movimento através da cidade, quanto com relação ao grafismo que foi usado dentro desses quadros para representar os lugares por onde os ônibus passavam. Esse uso de ônibus, isso é relacionado com o quê? Vocês passam muito tempo no trânsito, é uma característica da cidade para vocês? Eu não moro aqui, eu tenho que me deslocar bastante dentro da cidade, então era um requisito assim, meio que não muito oficial, que houvesse uma relação com o autor e com a coisa que fosse produzida. Então, sim, tem bastante a ver com o modo como eu vivencio essa cidade. Muito do que eu vejo é através das janelas dos ônibus. Você faz ilustrações só para quadrinhos ou ilustra outras coisas também? Eu produzo quadrinhos com o Gabriel há algum tempo. A gente tem um trabalho assim que está crescendo, embora ainda não tenha ido ao mundo. Mas eu também faço ilustrações de outros tipos. E qual é a diferença entre fazer uma ilustração para quadrinho e outro tipo de ilustração? O que você faz de especial quando você está fazendo quadrinho? Eu imagino que seja interessante porque é uma coisa que geralmente é concebida por vocês mesmos, né? Muitas vezes a outra ilustração é encomendada, por exemplo. Sim, né? tem esse fator e, bem, o quadrinho eu acho que ele é mais permissivo, assim, a ilustração você geralmente tem que condensar um momento numa única imagem, enquanto o quadrinho permite que você crie uma narrativa. No quadrinho tem as falas. Bom, são diferenças básicas, assim, que mudam tudo. É bastante diferente, na verdade. E você percebeu que enquanto você estava... Quanto tempo demorou para vocês, desde a idealização até a finalização desses quadrinhos? Esse foi um período incerto, porque a gente se encontrava e conversava, então ficava muito tempo sem tocar no assunto e voltava, mas acho que nós entregamos o final uma semana antes, um pouco antes assim do fim das inscrições. E você percebia, enquanto você estava no processo de fazer, que você olhava para as coisas de um jeito meio diferente? Você ficava quase que, talvez conscientemente ou inconscientemente, buscando inspiração pro projeto? Isso é engraçado. Acho que acontece assim quando você está produzindo determinados tipos de coisa, que você passa a ter um olhar diferente. Eu não sei se isso aconteceu tanto nesse trabalho, mas eu entendo o que você quer dizer com essa pergunta. Mas, não, sim, não sei. Faz parte. Vem cá, você colaborou na ilustração no Linhas Cariocas e no outro que acabou vencendo, que é Os Cariocas. Qual a ilustração? Sim. E o Gabriel fez a história dos 2. Sim, há trocas aí, ele dá conselhos e a gente conversa, então não é um limite claro, mas sim. Vocês pretendem seguir fazendo coisas em dupla assim por muito tempo? Sim, Inclusive, um abraço pro Murilo, que é o trio que não tá podendo estar com a gente por enquanto, mas nós somos um trio, na verdade. Bom, já mandou um abraço pro Murilo. Tem mais alguém que você gostaria de agradecer? Eu queria agradecer minha namorada, porque ela foi fundamental. Ela se chama Mônica Costa, tá ali. Beijo, amor. Que bonitinho. Bom, obrigado. Rafael, valeu. Valeu. Foi um prazer falar com você. Vamos falar agora? Vem cá, Gabriel. Agora a gente vai falar com a outra metade da dupla, que fez a história dos meus quadrinhos, mas o quadrinho vencedor estava no seu nome, né, Gabriel? Não fala nada por enquanto não, que tá sem o microfone. Só se eu fizer um bem bolado aqui. Não sei se tá dando pra ver a nossa... Ai. Bom, só pra falar um pouquinho mais, o Gabriel Paredes, ele fez ou melhor, no nome dele estava o quadrinho, que não tem nome oficial, mas vocês chamam de Os Cariocas, né? Que é sobre o Rio de Janeiro fora um pouco do lugar comum, tá certo?
Isso aí. Principalmente as relações que a cidade cria com pessoas que não são da cidade, né? Que assim, eu e o Rafael, nós não somos aqui da cidade, nós somos da Baixada, que é muito próximo, né? E nós sempre tivemos uma relação um pouco confusa com o Rio, né? Porque muita coisa a gente precisava vir até aqui, mas a gente também não morava aqui. E acho que as duas peças, os dois trabalhos acabam sendo sobre isso. Nesse caso, o Carioca, a gente foi mais para um lado histórico, né? Grandes figuras do Rio, que estiveram no Rio de Janeiro, que fizeram parte dessa história da cidade e que, assim, são muito claramente, fazem parte do nosso espírito, mas que não nasceram aqui. No caso, o Dorival Caymmi, o Drummond de Andrade, né? Tiveram obras, fizeram obras sobre o Rio e não são daqui. Então acho que esse trabalho de Cariocas busca fugir desse lugar comum nesse sentido e tentar falar um pouco, né, sobre essa coisa curiosa do Rio, que é acolher as pessoas e criar relações muito próprias, muito pessoais com essas pessoas. Como foi que você sentiu essa qualidade do Rio de acolhimento na sua própria vida pessoal, quando você vinha aqui? É claro que você já morava perto, mas você se sentiu acolhido de um jeito especial quando você vinha pra cá? Assim, é difícil falar sobre isso no caso do Rio de Janeiro, porque a gente tem uma cidade que, assim, tem muitos problemas, né? Problemas de locomoção urbana, muito problema de violência urbana também. É uma grande cidade, toda grande cidade tem, o Rio tem lá suas peculiaridades. Então, assim, é até difícil falar se sentiu bem acolhido pelo Rio ou não, mas assim... tem as pessoas e tem a infraestrutura, né? Porque, assim, na verdade, o Rio, ele tem todos esses problemas, assim, essa hostilidade, mas ao mesmo tempo, e aí a gente tentou explorar isso, né? Ele oferece muitas coisas que, assim, são coisas muito próprias do Rio. Então, no caso, a gente colocou o Maracanã, colocamos a Academia Brasileira de Letras, que são lugares, assim, o Maracanã não, porque é um lugar muito popular realmente, mas a ABL, o Teatro Municipal, são lugares que às vezes são pouco frequentados, mas eles são muito, assim, eles são um lugar onde qualquer pessoa, mesmo que não seja do Rio, vai se sentir bem, porque, assim, a ABL, por exemplo, tem um acervo incrível, genial. Então, assim, a gente sempre teve que explorar a cidade de uma forma muito especial, né? Porque a gente não morava aqui, a gente não podia ficar o dia inteiro na praia, nem nada. Então, assim, a gente acabou tendo que fazer um circuito, digamos assim, um pouco alternativo da cidade, que não é do turista, mas que também não é de quem mora aqui. Então, nesse sentido, sim, a gente sempre foi acolhido por essa cidade, por coisas assim, a gente estuda aqui, né? A gente faz a universidade aqui, a gente frequenta bibliotecas, sebos. Então, sim, há um acolhimento e há uma hostilidade muito especial do Rio. Isso. Uhum. E você fez a história dos Cariocas e do Linhas da Cidade. Eu imagino que seja um desafio grande você contar uma história, com começo, meio e fim, etc., em 4 quadros, que é o que era permitido nesse concurso. Você sentiu isso? Exatamente, assim, na verdade foi a primeira vez que a gente tentou fazer isso e a gente teve muita dificuldade mesmo. No ano passado a gente participou da Mostra PUC, só que nós participamos com um quadrinho de 9 páginas. Já era a primeira vez que a gente fazia algo em 9 páginas e é completamente diferente, né? Assim, a precisão que você tem que ter com 4 quadros é muito grande. Você tem que ter muita concisão, né? E a gente teve que pensar bastante sobre isso e acabou sendo bem interessante, que foi uma coisa que a gente nunca fez e que eu pessoalmente achei que ficou bastante interessante. Acho que deve ter ficado mesmo, porque a gente conseguiu boas colocações aí, né? O júri também concordou com isso. E a gente acabou descobrindo essa coisa, assim, um lado nosso de tentar expressar mais com menos, né? Eu acho que é uma coisa muito própria do quadrinho. O quadrinho, ele é artesanal, ele demora muito a ser feito, ele tem que ser feito, tem que ter um ilustrador e a gente trabalha, nós somos uma dupla, então a gente faz tudo, diagramação, a história, divisão de quadros. E assim, a gente teve que levar isso ao extremo dessa vez, né? E foi isso, ter que contar algo muito visual
muito interessante com 4 quadros, foi difícil, mas foi muito interessante também. Imagino que seja um exercício, assim, de narrativa, né? Foi sim. E eu achei também que, assim, os trabalhos que foram escritos também estavam muito interessantes. Foi bem legal que cada pessoa seguiu para um lado, né? Foi muito bacana ver como que, com a mesma proposta, né, uma página, 4 quadros, o mesmo tema, pôde vir tanta coisa diferente, né? Assim, acho que além dessa coisa legal de poder ter feito o quadrinho em 4 páginas, esse negócio da competição, digamos assim, da mostra, de estar junto com outros concorrentes, foi muito bacana. Acho que isso também foi um exercício, né? Ver como as outras pessoas resolveram esse grande problema que a gente teve. Enfim, foi um exercício, foi uma experiência muito bacana. Você pretende continuar fazendo quadrinhos como sua atividade principal? Ou você quer dividir com outras coisas? Assim, acho que isso é uma pergunta complicada, porque assim, a gente, tanto eu quanto o Rafael, né, nós somos uma dupla e a gente sempre se dedicou muito, assim, a gente sempre quis fazer uma coisa profissional e uma coisa de muita qualidade. A gente acha que falta algumas coisas, assim, o Brasil ele tem muita qualidade em várias coisas nos quadrinhos, mas faltam algumas outras coisas, assim, né? Por exemplo, eu não sou ilustrador, eu não sou artista, eu sou um escritor, assim, né? Eu escrevo roteiros, argumentos e tudo mais. E é uma coisa que é rara você ver no Brasil, né? Lá fora existe mais. Então, e assim, a gente tem essa vontade de fazer o quadrinho profissionalmente, dedicar ao máximo, mas ao mesmo tempo a gente sempre sente que a gente tem que buscar coisas em outros lugares, né? Então assim, o Rafael ele é das artes visuais, então ele traz muita coisa, assim, ele estuda artes clássicas, estuda muita, assim, arte contemporânea também, e isso tem um efeito muito legal, assim, nos quadrinhos. E eu, por outro lado, acabo buscando outras coisas também, né? E aí fica difícil porque é difícil explicar que a gente está tentando avançar nos quadrinhos, mas exatamente para avançar, para sair do lugar comum, né? Para trazer coisas interessantes, a gente tem que buscar em outros lugares, a gente tem que fazer cursos, tem que buscar, às vezes, um estágio, um trabalho numa outra atividade, e parece que a gente, para quem vê de fora, parece que a gente desistiu, mas na verdade a gente está sempre nesse ritmo muito alucinado, muito frenético, porque a gente é muito exigente com isso. Então sim e não, né? A gente quer seguir sim o quadrinho como atividade principal, é um sonho que a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente quer fazer muitas outras coisas porque a gente acha que é importante, é necessário para quem está em uma mídia não ficar fechado, né? Não fazer o mais do mesmo. E o quadrinho a gente acha que tem muita coisa a acrescentar, então é isso, a gente vai seguindo o quadrinho e vamos seguir jogando em vários times, né? Pode parecer confuso, mas dá pra entender sim. Gabriel, valeu, cara. Obrigado, Augusto. Parabéns. Valeu, Boa sorte em obrigado, tudo hein? que você for fazer aí. Tô ansioso pra ler seus próximos quadrinhos. Tá bom, muito Um abraço. obrigado. Daqui a pouco a gente volta com o encerramento da cobertura. Augusto Decker pra TV PUC Rio.